Deus abençoe você e sua família. Continuando a nossa pregação do vídeo anterior, nós estávamos falando sobre falsas religiões no meio do povo, naquela época, no tempo de Moisés. Mas o que Deus determinou, Deus revelou. O que ele odeia e determina ao povo. Ele disse que as nações pagãs, elas se contaminam com o espiritismo, evocação de mortos, adivinhação, necromancia, feitiçaria, toda espécie de falsas doutrinas. A vós não é permitido consultar os mortos, os espíritas. Está lá, Deuteronômio 18, a partir do versículo 9 a 14. Mas vou mandar um profeta como tu, Deus disse a Moisés. E o povo que não ouvir esse profeta será morto. O povo que não ouvir esse profeta, Deus lhe pedirá conta. É Jesus Cristo. Ele está profetizando no versículo 15, Deuteronômio 18, 15, a respeito da vinda do Messias. Ele era essa pessoa que substituiria Moisés, o Messias, que vai estabelecer a nova aliança. Nova aliança. E quem não ouvir o Messias, seus enviados, seus pregadores, verdadeiros pregadores estou falando, Deus vai pedir conta. Por isso estamos pregando em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo. O que ele determina para que devemos ensinar e pregar a você. Quem não ouvir, Deus lhe pedirá conta. Por isso estamos alertando você, essas falsas doutrinas em nosso meio, como tem pegado pesado e tem contaminado o mundo inteiro, essa doutrina do Espiritismo. Tem lá testemunho de o tetraneto do doutor Adolfo Bezerra Menezes, que foi o fundador do Espiritismo aqui no Brasil, um líder. Espalharam para o Brasil inteiro o Espiritismo e para outros países também. Esse de Allan Kardec, Espiritismo. Testemunho da conversão dele, Antônio Bezerra de Menezes. Esse é o tetraneto dele que se converteu. Teve uma experiência com Deus e conta. Está lá no YouTube o vídeo dele. Um vídeo bem antigo. Mas para alertar e converter, fazer você renunciar, se libertar dessa falsa doutrina, entre outras. No livro de Samuel, capítulo 28, a partir do versículo 3 até o 25, 1 Samuel 28, de 3 a 25, nos fala que o rei Saul, ele foi consultar uma mulher espírita. Esse capítulo, o 1 Samuel 28, versículo 3 a 25. Ele foi consultar uma médium espírita. Mas veja, Saul estava com um problema terrível. Ele precisava de Davi e de sua gente para defender o povo. Mas Davi e sua gente foi perseguido por ele, por isso não tinha como ajudar. Estava do lado dos filisteus. E agora os filisteus estão fazendo guerra contra Israel e ele estava numa enrascada. Valente guerreiro Davi estava para o outro lado. E quando ele viu o acampamento dos filisteus, ficou com muito medo. Então foi consultar a Deus através de sonhos, mas não obteve resposta. Consultou a Deus através do Urim e do Tumim. Não teve resposta. Deus não queria falar com ele. Então, através dos profetas também, nenhum profeta profetizou ou tinha uma palavra para ele. Deus não queria dar resposta, Deus não estava com ele, porque ele se tornou um rei orgulhoso, soberbo, um assassino, cruel, um homem mau. Ele mandou desarraigar de Israel os espíritas, os médios, necromantes, feiticeiros, perseguiu e não queria mais essa prática. Estava certíssimo nesse sentido. Agora ele que vai se contaminar, porque não obter resposta junto a Deus, então ele precisa saber se vai vencer essa guerra, se não vai. Ele estava com muito medo, estava sem confiança e sem fé, e Davi estava do outro lado. E aí ele chama seus homens e diz: encontrem para mim uma médium espírita, para que eu possa consultar a ela, através dos mortos. E eles foram e disseram: tem uma em Endor, uma mulher espírita, que evoca os mortos. Então Saul se disfarçou com seus homens, seus 2 homens, e foram até a casa dessa mulher em Endor. Chegando lá, eles disseram, mas se disfarçou, ela não sabia que era Saul. Eles disseram: consulta para nós os espíritos, nós vamos lhe pagar.
A mulher então disse a ele: vocês sabem o que fez Saul? Ele mandou desarraigar todos os espíritas do país. Vocês querem me armar um laço? Ele disse: não, fique tranquilo. Nós juramos, em nome do Senhor, que nada lhe acontecerá. Por favor. Então ela disse: qual é o espírito que vocês querem que eu consulte? Saul disse: Samuel. Samuel. Então, ela foi fazer o ritual dela para evocar Samuel, que já tinha falecido. E quando apareceu aquele personagem, um ancião, envolto no manto, subindo, ela levou um susto e disse, estava tendo uma visão, e disse: você é Saul? Você mentiu. Veja que o Espírito revelou a ela. Saul estava disfarçado. Ela não sabia que era Saul, mas o Espírito revelou a ela na mesma hora. Então Saul ficou: não tenha medo, eu preciso de você. Deus não tem falado comigo e eu preciso consultar Samuel, porque Samuel foi o último juiz de Israel, foi um grande profeta, foi ele que ungiu Saul como rei e ungiu Davi para substituir Saul. Então, um homem santo, um homem de Deus, Samuel, e ele tinha falecido. E ela então consultou. E aí Saul perguntou, através daquela médium espírita, como se ela tivesse incorporado o espírito de Samuel. Saul disse, antes Samuel disse: por que me chamaste? Aí Saul disse: estou em aflição, os filisteus estão fazendo guerra contra mim, e eu consultei a Deus, mas ele não me respondeu, através de sonho, através do Urim, através dos profetas. Por isso eu vim para evocar a ti do mundo dos mortos, para que você me ajude, me dê uma palavra, porque estou em grande aflição. Então, aquele espírito, meus irmãos, disfarçado em Samuel, dá a entender que era Samuel, mas não era Samuel. Nós hoje sabemos que não era Samuel. Aquele espírito então disse: por que me consulta se Deus não quer falar contigo? Preste bem atenção. Você desobedeceu a Deus, deveria ter voltado a Amaleque ao interdito, porém você desobedeceu, deixou o gado vivo, o melhor. Desobedeceu, por isso Deus tirou de ti o reino e entregou a Davi. Agora, preste atenção, você vai morrer e teus filhos também. Israel vai ser entregue nas mãos dos filisteus. E amanhã, depois você estará aqui comigo. Quando Saul ouviu isso, daquela médium espírita, ele caiu por terra e ficou desesperado. Ele não tinha comido e nem bebido, estava em jejum. Os seus homens e a mulher acudiram ele. Queriam dar comida, ele não queria, mas insistiram. Ele comeu e se fortaleceu, e dali eles foram embora. Irmãos e irmãs, 1 Samuel capítulo 28, do versículo 3 até o 25. Este fato aconteceu. Muitos vão dizer: não, realmente era Samuel que veio e fez essa revelação, porque foi uma profecia verdadeira, o que ele falou aconteceu. Era Samuel mesmo, um ancião. Mas preste atenção no detalhe desse texto. Ali diz que o espírito disfarçado de Samuel, porque não era Samuel, ele disse, e ele sabia do que ia acontecer, porque os espíritos também adivinham o futuro. Estão no mundo espiritual. Sim, fazem adivinhação também. E tem muitas coisas que eles dizem e acontecem. Aquele espírito que supostamente seria Samuel, que não era Samuel, disse: vocês vão morrer, tu, disse a Saul, você e seus filhos, e vocês estarão comigo no mundo dos mortos. Depois disso, vocês estarão comigo? É um detalhe desse fato. Como é que um homem santo, um homem de Deus, Samuel, pode estar junto com um assassino, um ímpio, pecadores como Saul?
Seus filhos não se sabe a espiritualidade deles, mas Saul nós sabemos que não estava bem espiritualmente. Provavelmente seus filhos também não estavam bem espiritualmente. Estavam nas trevas, na escuridão. Eram maus. Estavam contra Deus. Fizeram tantos crimes. E como é que eles vão estar com um homem santo do outro lado do mundo dos mortos? Vão estar juntos? É mentira. Vocês estão entendendo? Porque aonde está o homem de Deus, o santo homem de Deus, Samuel, ou aqueles que temiam a Deus, estão num lugar que nós chamamos de paraíso. E aqueles, os espíritos, e aqueles que fazem o mal, aqueles que andam nas trevas, vão para o paraíso, do mesmo lugar, nunca, jamais estarão na presença de Deus. Estarão em prisões, em cadeias, em outros lugares. No mundo de aflição, do outro lado, mas não junto. Por isso, nesse detalhe, você percebe que esse espírito não era o espírito de Samuel. Porque se Deus não falou através de sonho, do Urim, do Tumim, através do profeta, ia falar através de uma médium espírita que ele haveria proibido e no qual era pena de morte essa prática no meio deles. Veja o que Moisés disse: eu vou desarraigar essas nações, no capítulo 18 de Deuteronômio, vou desarraigar essas nações por causa dessas práticas. Eles devem ser eliminados, destruídos, essa gente, seus altares, suas práticas, tudo, queimem com fogo. E como que Deus vai fazer a vontade de uma mulher que está nas trevas, na escuridão, que faz adivinhações, que evoca o espírito? É claro que não. De jeito nenhum, meu irmão. Quem acompanhava aquela mulher? Quem estava enganando aquela mulher? Os espíritos malignos, se disfarçando em anjo de luz, espírita, espiritismo. Por isso, o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele diz que Satanás se disfarça em ministros da justiça, em anjos de luz, para enganar, através dos falsos profetas, falsos pregadores, falsas doutrinas. E engana mesmo, engana muita e muita gente. Irmãos e irmãs, é isso mesmo que aconteceu. Saul foi morto, seus filhos também. Não foram para junto de Samuel, de jeito nenhum. Samuel era um homem de Deus. Conheço a história de Samuel desde o seu nascimento. Está lá no livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel. Um profeta de Deus. Como é que Saul e seus filhos vão estar junto deles? Nunca. No mundo dos mortos, nunca. Ímpios, perversos, assassinos. Conheça a vida de Saul. Leia o livro de Samuel, você vai ver em quem se transformou o rei Saul. Era ungido de Deus, era, mas ele desobedeceu a Deus, se exaltou e se tornou um mau, um assassino, um matador de gente justa, inocente. Perseguiu Davi, queria matar Davi também. Olha a cidade de Nob, ele passou a fio de espada, mandou passar a fio de espada dos sacerdotes. Foram mais de 80, escapou um, foi para junto de Davi. O homem cruel, como é que ele vai estar junto com um homem santo do outro lado, morado dos mortos? Nunca. Espírito maligno, enganando, através daquela média espírita. Se Deus não respondeu, por esses três meios, sonho, Urim, Tumim e profetas, é porque Deus não vai falar nunca através de uma mulher espírita, cuja prática ele proibia e era abominável aos seus olhos. Vai fazer com que o profeta Samuel se levante para falar a Saul? De jeito nenhum, meu irmão. É claro. Está muito fácil de entender a palavra de Deus, explicando assim para você. Mas muitos ainda que são estudiosos da Bíblia, têm a dúvida, acham que foi Samuel. Não foi Samuel. Estou dando a você interpretação e discernimento dessa passagem. Vamos para o outro vídeo, a fim de continuar esta pregação sobre essas falsas doutrinas do esoterismo, ocultismo, espiritismo, mesa branca, mesa preta, magia, feitiçaria, satanismo, enfim, candomblé, macumba, saravá. Vamos para o outro vídeo.